Neste terceiro vídeo, sobre o filtro de calma, nós vamos incluir um ingrediente fundamental, além daqueles que já havíamos visto nos primeiros dois vídeos, que aliás estão indicados aqui. Aqui aprendemos a combinar medidas e que fizemos uma alteração, ajustes, melhor dizendo, na aparência das equações, mas de qualquer maneira, esses dois vídeos tratam da questão de como lidar ou como fundir duas fontes de informação, e nesse caso as duas fontes de informação eram duas medidas. Muito bem, nós vamos fazer alguma coisa um pouco diferente agora. Deixa eu afinar aqui minha caneta. Okay? Nós vamos deixar de supor que o objeto está parado. Em outras palavras, imaginamos que existe uma velocidade diferente de zero, de modo que no instante t1 a posição é x em t1 e em t2, x de t2 uma posição diferente. Okay? Então vamos imaginar que no instante t1 usamos a tena para obter uma medida e a posição em t2 ela está relacionada a dois aspectos. Um deles é essa medida, que a gente pode imaginar que sendo uma condição inicial, posição no instante t1, e essa lei de movimento. Se eu aplicar essa lei de movimento a partir desta posição, ou dessa estimativa, dessa medida de posição, eu teria uma forma de estimar a posição em t2, sem necessariamente utilizar uma segunda medida, que eventualmente acontecerá, mas não quero utilizá-la por enquanto. Tá? Muito bem, então no caso estático, nós dizíamos coisas da seguinte forma: dizíamos que a posição no instante t2, a partir ou utilizando a informação disponível até t1, era exatamente a mesma posição do instante t1, porque não acontecia nada entre o instante t1 e t2, né? O sistema estava estático. E a medida de incerteza também não sofria qualquer alteração, portanto, essas variância em t2, utilizando a informação até t1, era igual à variância no instante t1, utilizando a informação até t1 também. Agora nós queremos reescrever isso para o caso em que existe essa lei de movimento. Como trataremos do caso discreto, faremos uma aproximação da derivada. Para isso podemos utilizar a regra trapezoidal de Euler. Digamos que a posição x no instante t2 menos a posição x no instante t1 dividido pelo intervalo t2 menos t1. Essa é uma aproximação da derivada, da velocidade. Só que em vez de colocar aproximada aqui, vou colocar igual velocidade e colocar um possível erro aqui, vou colocar uma variável de incerteza, wt2, sendo que w é uma variável, a gente pode imaginar uma variável aleatória, distribuída de forma normal, ou seja, uma variável gaussiana, com média zero e variância sigma w ao quadrado. Muito bem. Tomando essa expressão, multiplicando e acertando um pouquinho, chegamos ao seguinte: x no instante t2 é igual à posição no instante t1 mais uma parcela que é exclusivamente devida ao uso da lei de movimento, V mais W T2. Observe esse 2 aqui embaixo. Observe que aqui nós geramos uma segunda estimativa da posição, não por medida, mas a partir de uma medida antiga e uma lei que me diz como é que o movimento se dá entre T1 e T2. Então, há uma expectativa de mudança, uma expectativa de movimento descrito por esta relação e, com base nela e uma medida em T1, eu tenho como dar um palpite do que eu acho que pode acontecer com a posição em T2.
quanto maior for esse intervalo, tanto mais o sistema avançará com a mesma velocidade, em termos de distância, mas também tanto maior será o efeito das incertezas. À medida que eu avanço mais longe com o mesmo modelo incerto, a incerteza acumulada acaba sendo maior. Se formos pensar em termos de uma distribuição de probabilidade, então essa lei a gente pode descrevê-la de forma em termos de média e variância, uma vez que como essa lei é linear, né, então a gaussianidade ela se mantém. Então a gente pode escrever alguma coisa da seguinte forma: a posição esperada em T2, a partir da informação que eu tenho em T1, que é a medida que foi feita em T1, é igual. Então, vamos lá. A medida disponível em T1, feita em T1, mais o efeito do modelo, que diz que o tanto que se avançará é proporcional à velocidade e ao período de tempo considerado. E a incerteza, ela varia desta forma. É a incerteza original, T1 a T1, e a incerteza ela cresce também proporcional ao intervalo vezes a variância do ruído. De modo que temos média e variância de uma distribuição que agora não é alterada em função de uma segunda medida, mas é alterada em função do efeito de uma propagação utilizando uma lei ou utilizando um modelo. Ok? Muito bem. Mas suponhamos que em T2 a gente receba uma nova medida, YT2. Ora, eu posso comparar essa com essa, né? Isso aqui é o que o modelo diz que deveria ter acontecido, mas efetivamente acontece uma medida e eu quero comparar, ou melhor do que comparar, utilizar a nova medição para corrigir, para alterar essa expectativa que foi dada pelo modelo. E para fazer isso, já temos as equações, e são as equações vistas nesses vídeos daqui, que ensinam como combinar, né, fontes de informação. No caso aqui, não são duas medidas, mas é uma medida propagada para o instante T2 e aí chega uma nova medida no instante T2. Muito bem, então, resumindo um pouquinho isso na forma gráfica, então temos, no caso estático, uma distribuição inicial, que está aqui indicada por laranja, chamamos ela de a priori. Como o objeto está parado, não há nenhuma alteração ao longo do tempo, então esse vermelho, que é a distribuição no instante T2, mas ainda utilizando informação só até o instante T1, é igualzinha a priori. Okay? Então, passa-se a priori também. Chega uma medida, fundimos essas duas para gerar a posteriori. Então, esse aqui é posteriori, a posteriori, essa aqui é a priori e essa aqui é a medida. Okay? No caso dinâmico, o que a gente tem é uma a priori, que está aqui, e não temos uma segunda medida ainda, mas temos um modelo que me diz como é que esse a priori propaga ao longo do tempo. Observa que ela vai alterando porque está sob o efeito de um modelo que, no caso, é aquela lei de variação à velocidade constante. A primeira equação diz como que a média varia, né, que é a posição aqui desses pontinhos, e a segunda equação diz respeito à largura dessas gaussianas, ou seja, a dispersão, ao desvio padrão ou variância, e vimos que é proporcional ao erro.
Agora, suponhamos que no instante T2 chegue uma nova medida, então posso tentar fundir essas duas coisas para gerar um a posteriori, ok? E a forma de gerar esse a posteriori é exatamente igual àquilo que já foi desenvolvido em vídeos anteriores. De forma que esses dois elementos, né, temos o elemento de propagação e depois de assimilação de uma medida, é que compõem o algoritmo e são as duas principais ingredientes do filtro de Kalman. Bem, aqui resumimos esse desenvolvimento colocando 5 equações, que são 5 equações que aparecerão no filtro de Kalman. Aqui as equações estão escritas para esse caso em particular, específico, mas já estão muito próximas daquilo que veremos no filtro de Kalman. As primeiras 2 equações estão relacionadas a uma etapa que chamamos de etapa de propagação ou predição. E o que elas fazem? Elas nos dizem como é que a distribuição no instante T1, utilizando toda a informação disponível até o instante T1, como que ela pode ser propagada para o instante T2 utilizando o modelo. Então saímos de T1 e vamos para T2 via modelo. A média da distribuição ela é dada por essa equação e a sua variância é dada por essa equação. Observe que essa equação, a segunda equação, nos diz que a variância ela aumenta na medida que a gente avança no futuro. Isso é visto nesse gráfico, né? Observando que a largura das gaussianas elas aumentam com o tempo. À medida que eu propago utilizando o modelo incerto, quanto mais eu propago, mais incerto será o resultado. Mas no instante T2, a gente imagina que chega uma medição e queremos fundir essa medição ao resultado que obtivemos pelo modelo. Então, esta etapa, resumida por essas 3 equações, é chamada etapa de assimilação, ou alguns autores usam correção. Então, esse algoritmo é um algoritmo de propagação e assimilação ou de predição e correção. Essa medida diz como alterar o valor predido pelo modelo, né, com base na medição, para termos essa nova média, utilizando a nomenclatura definida em vídeos anteriores. Esta distribuição, ou melhor, é a média da distribuição a priori, esta é a média da distribuição a posteriori. Essa equação é a média, essa equação nos dá a variância. E essa equação nos diz que, com a nova informação, a variância a posteriori é mais estreita do que a variância a priori, ou seja, é a variância a priori menos uma parcela, né, que é resultante do benefício de termos uma nova medição em T2. Então, aqui temos uma fusão de 2 informações em T2. E essas 2 informações são não 2 medidas, mas uma medida propagada pelo modelo, então a saída de um modelo, e a outra é efetivamente uma medição. Então, o filtro de Kalman fará uma combinação ótima dessas 2 fontes de informação e tentaremos explorar isso em vídeos futuros.